O país assinala hoje o 102º aniversário do nascimento do primeiro presidente de Angola, o Dr. António Agostinho Neto, e várias atividades estão sendo realizadas para saudar esta efeméride. Está connosco o pai Mayamona, que vamos aqui olhar para a vida e a visão e a importância do 17 de setembro aqui nesta nossa conversa. Começo a saudar a amado pai Mayamona. Dizer que estamos aqui para podermos então dar o nosso depoimento, falarmos um pouco daquilo que é de facto o dia que estamos hoje a celebrar. Todo o país está parado, todo mundo aproveitaram-se deste dia para poderem descansar. De sexta-feira que acabaram de trabalhar, somente os que estão em turno estão a trabalhar, aproveitando-se do dia 17 de setembro. E porque é um dia importante na vida dos angolanos e não só, e por isso estou aqui para podermos então falar um pouco sim, sobre aquilo que é Agostinho Neto, aquilo que é a sua visão, aquilo que é a nossa relação, que também muitas vezes não é compreendida. Mas antes queria saudar todos os meus caríssimos filhos e filhas de Deus que estão neste momento de ouvido na rádio para poderem ouvir aquilo que será a nossa conversa e pedir também que Deus Pai abençoe a todos quanto têm esse privilégio, os doentes que estão nos hospitais, que também têm rádios, a escuta da palavra que vai sair daqui, que Deus Pai os abençoe e nesta palavra encontre consolo, mas também através do seu poder a cura, e os que estão também nas cadeias, que muitos estão lá sem motivo, sem culpa formal, e os que estão lá também com culpa, todos estes que estão neste momento encarcerados nestas condições que não lhes permitem estar fora para poderem viver o dia 17 de setembro. Aos culpados que cometeram e reconhecem a culpa, que Deus Pai os conceda a possibilidade de recomeçar a vida quando saírem. Todos podem cair. O importante é saber cair e levantar-se. Então, se caíram, um dia espero que possam se levantar e poder recomeçar uma nova vida. E os que estão lá sem culpa formal, é Deus o melhor e verdadeiro juiz que há de julgar até aquilo que está escondido. E a eles peço apenas que tenham paciência e orem para que aqueles que têm o poder de os libertar possam ser despertados e poder libertá-los para que voltem ao convívio familiar. Então, quero agradecer mais uma vez ao meu caríssimo filho Rafael Sade, dizer que, como já o disse, por que estou aqui afinal, mas por que o pai está na rádio para falar de Neto? Há muita mente ali que pode estar confusa, mas eu não sou um homem como qualquer pessoa que pode pensar, não. Tenho uma missão específica, especial e retirado no meio dos homens para ser, digamos assim, um atalaia, um comunicador da palavra de Deus, um homem desinteressado das coisas naturais ou daquilo que os homens pensam. Eu penso somente em Deus, naquilo que é a consciência de Deus, aquilo que é, de facto, o melhor fazer bem para que se possa edificar e, ao mesmo tempo, se possa levar os homens à luz e a harmonia, sobretudo, tanto espiritual como social. Por isso estou aqui para, neste dia 17 de setembro, enquanto o presidente Neto completa mais um dia, não só de nascimento, mas também da sua sepultura, para falar um pouco, porque quando se comemorou 100 anos, fui, pela graça de Deus, indicado para fazer o sermão em Catete, na sua vila de nascença. Por isso estou aqui para dizer que o homem não pode receber nada, não pode fazer nada se não receber alguma coisa dos altos. Assim terá dito João Batista, muitos anos antes do nascimento de Neto e de todos nós, quando respondia aos seus discípulos que o interrogavam se ele não era Cristo, não era profeta, por que ele estava a batizar? E ele respondeu no versículo 17, capítulo 3 de São João. E disse, o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu.
Então, esta frase, este versículo, que eu vou tentar desenvolver um pouco nesse dia, que às vezes também o homem natural não entende. Não entende por quê? Porque a consciência humana é sempre uma consciência humana, cauterizada pelo mal que vem dos pais, desde Adão até Eva, e por isso às vezes a compreensão das coisas de Deus não tem sido fácil. Ninguém pode ser presidente, volto a dizer, não pode ser rei, se de facto dos altos não recebe este aval. Neto tornou presidente porque foi esta, digamos assim, a vontade de Deus, foi a escolha de Deus antes de nascer, por isso que quando vós, Tocuís, têm lido a história que nos liga entre o presidente Neto e a mim, vosso dirigente, desde 1933, 1935, quando dizia que Neto seria presidente, ainda era menino, era jovem, era adolescente, digo, mas a indicação já era, digamos assim, feita de que seria ele o primeiro presidente desse país, e passaram 40 anos, em 1975 tornou presidente. Então, duvidar de que é Deus que faz com que o homem seja o que pode ser, seja ele político, profeta, pastor ou qualquer outra arte ou profissão na terra, é Deus quem, de facto, nomeia o homem antes dele de nascer, tem de ser entendido nesse sentido. Neto tornou presidente não porque ele era muito astuto, porque ele era o mais lutador de todos, não. Tinha já esta indicação a partir de cima para que, depois de muitos caminhos a percorrer, sofrimento, cadeias e situações adversas, viesse a ser o presidente da República Popular de Angola, proclamada no dia 11 de novembro de 1975. E por isso que nós, os outros, que temos esta missão de proclamar a verdade, temos que anunciar aos homens de que quando alguém se torna presidente, é uma bênção, sobretudo, para aquele que é indicado para ser presidente, ao mesmo tempo uma responsabilidade tanto dele como daqueles que estão à volta dele, para que o possam cuidar, para levá-lo no caminho, digamos assim, de fazer o bem, de fazer prosperar a sua missão e aqueles que estão à sua volta. Por isso que eu volto a dizer, o presidente Neto não é uma pessoa qualquer, uma pessoa já indicada, uma pessoa já com esta estrela que vinha para ser o presidente. E quando eu preguei há 2 anos atrás em Catete, lembrei desta sua poesia, que graças a Deus a sua digníssima, esposa, a dona Maria Eugênia Neto, deixou-me no dia que visitou a igreja, dia 10 de julho, quando aqui esteve, deixou-me esse livro que eu vou buscar esta poesia, que demonstra que também tinha esta veia, não somente poética, mas também profética. Não, foi dia 2 dia 10 de julho do ano em curso, quando nos visitou e deixou-nos esse livro, onde eu, quando preguei em Catete, busquei alguns elementos nesta poesia para poder, então, construir o sermão daquele dia, que se baseou no livro de São João. Mas aqui havia palavras que achei que eram importantes, que deveriam fazer parte daquele sermão. Quando ele diz, o título desta poesia é Adeus à hora da largada. Minha mãe, todas as mães negras, cujos filhos partiram, tu me ensinaste a esperar, como esperaste nas horas difíceis, mas a vida matou em mim essa mística esperança. Meus queridos que me ouvem e os que estão aqui comigo nos estúdios, olhando só nessas frases que eu já acabei de ler aqui, podemos entender qual é de facto o âmago, o interior da pessoa, o que está na pessoa. Esta poesia é muito antiga, antes da independência, que ele faz estes pronunciamentos falando de que a mãe lhe ensinou a esperar, a guardar, mas que ele já não estava mais no tempo de esperar, porque ele mesmo era a pessoa que era esperada. Meus queridos jovens, juventude, penso que deve dedicar-se muito a estudar esse tipo de discursos
que são também inspiradores para a nova geração, para entender o que de facto fervilhava no coração desta pessoa, quando ainda nem tinha um exército que podia fazer frente, o exército colonial, mas consegue, digamos assim, pronunciar nesses termos. A mãe esperou quando ele estava na barriga, no tempo difícil, ele esperou, aguardou, mas ele está a dizer que agora já não espero mais, porque eu sou aquele que é esperado de facto. E continua ainda dizendo, eu já não espero, sou aquele por quem se espera. Sou eu, minha mãe, a esperança somos nós, os teus filhos, partidos para uma fé que alimenta a vida hoje. Somos as crianças nuas das sandálias do mato, os garotos sem escola, a jogar a bola de trapos nos areais ao meio-dia. Somos nós mesmos, os contratados a queimar vidas nos cafezais, os homens negros ignorantes que devem respeitar o homem branco e temer o rico. Somos teus filhos, dos bairros de pretos, além aonde não chega a luz elétrica, os homens bêbados a cair, abandonados ao ritmo de um batuque de morte. Teus filhos, com fome, com sede. Com vergonha de te chamarmos mãe, com medo de atravessar as ruas, com medo dos homens, nós mesmos. Amanhã entoaremos hinos à liberdade, quando comemorarmos a data da abolição desta escravatura. Nós vamos em busca de luz, os teus filhos, mãe, todas as mães negras, cujos filhos partiram, vão em busca de vida. Meus queridos filhos que me ouvem, e os angolanos em particular, penso que às vezes falamos das pessoas, não entendemos bem aquilo que é a missão que têm ou que tiveram, né, na Terra. Esta poesia é uma profecia, é uma bússola, é uma indicação de que a pessoa já tinha não somente uma intuição, mas tinha de facto uma certeza daquilo que ele queria, daquilo que buscava e daquilo que esperava. Sabia que um dia, mesmo com aquelas situações todas amargas, com um regime tão forte, tão ferronho, digo, um regime que não dá para comparar, mas ele tinha a esperança de que um dia nós vamos entoar os hinos da liberdade. Por isso, meu caríssimo jovem Rafael Sadi, é aqui onde eu queria começar com a minha reflexão sobre o dia 17 de julho, o dia que tem de ser, digamos assim, não somente celebrado ou memorado, mas, sobretudo, um dia que tem de se estudar bem aquilo que eram os propósitos deste homem, Agostinho Neto, conforme vimos aqui, e olharmos naquilo que é, nos traços das suas palavras, se de facto nós, a geração atual, a geração que lhe sucedeu, se de facto conseguimos compreender aquilo que eram as suas ideias, aquilo que era a vontade que tinha com relação à sua própria pátria, que ele chama também de mãe, também a pátria, considera a pátria mãe. Será que nós, a geração subsequente, demos de facto continuidade, demos conta dos ideais desta pessoa, que hoje é celebrado dia 17 de setembro? Será que estamos dentro dos marcos das suas ideias, daquilo que eles queriam, quando, como médico, podia viver bem, sem se meter em coisas que lhe levariam a dormir no capim? Será que nós, a geração atual, estamos de facto a corresponder? Não temos digamos assim, uma dívida, chamo dívida, com estas pessoas, com este neto que hoje é comemorado, é lembrado? Será que a nação não tem dívida? Já pagou? Pagar a dívida significa dizer cumprir aquilo que eram os seus propósitos. O ver o fim da escravatura também, podemos traduzir, esperar
uma nação feliz, uma nação conciliada, reconciliada, uma nação que se conhece, que sabe onde vai, com quem vai. Ele disse que eles vão à busca da luz, vão à busca desta luz, a luz que faltava, porque de facto havia trevas, negruras. Então pensamos que é um momento de grande reflexão, o dia que Angola deve refletir se de facto ainda os angolanos estão a continuar com estes ideais, com estes princípios que Neto sempre procurou alcançar para o bem do seu povo. Agora, o percurso depois da independência proclamada no dia 11 de novembro de 1975, o que aconteceu depois, o bem ou o mal, não é aquilo que nós queremos aqui dizer. O que nós queremos aqui, de facto, exaltar é aquilo que era os propósitos que o levou a ser presidente, o levou a deixar Portugal, o levou a deixar consultório médico para poder, de facto, se colocar junto do seu povo, um povo, conforme ele diz aqui, descalço, um povo que até não tinha qualquer caracterização na altura. Ele se juntou-se a esse povo para buscar a liberdade do seu povo. Então pensamos que a atual geração, tanto de políticos e não só, refletir sobre esses traços, refletir sobre esses poemas, não são simplesmente poemas, profecias de quem falava coisas importantes. Profecias porque quem fica com o profeta também tem sempre traços proféticos. Como dizem, quem fica com o gatuno torna gatuno, quem fica com fofoqueiro torna fofoqueiro, mas também dizem que diga-me com quem andas direito quem tu és. Então Neto, ao ter andado, ter dormido, vivido, comido junto, também teve esta veia, este privilégio de proferir palavras que iriam perdurar no tempo e ter efeitos tanto na geração dele como na geração que hoje existe e aquele que virá depois. Por isso, a Rádio Tocuista, sendo rádio de quem é amigo, irmão do profeta, digo, de Neto, não podia deixar de falar sobre Neto, sobre aquilo que foi. Até porque o presidente Neto reconheceu sempre esses factos, ainda antes da independência, depois do primeiros meses de independência. Então, o que significa dizer que Angola ainda tem um caminho a percorrer, Angola tem ainda deveres a cumprir, se quiser ser fiel continuador dos ideais de Neto. Hoje falamos de Neto, podemos falar um dia de outra pessoa, mas hoje dia de Neto, este que proclamou a independência nacional. Muito bem, Amado Paimeyamona, a visão do Agostinho Neto foi sempre ver também o seu povo liberto das autoridades coloniais portuguesas. Sem dúvidas, conforme nós ouvimos nessa poesia, a coisa é tão certa e clara. Não é fácil, naquele tempo, vocês não sabem, e muitos não sabem, que Angola estava a ser colonizada num poder totalmente atroz, quase diria desumano, que não permitia qualquer voz contrária. Não é hoje que você, jornalista, pode falar o que quiseres e tal, podes andar na rua. Não, naquele tempo você não tentava isso. Não tentava, mas ele escreve: amanhã entoaremos hinos à liberdade, quando comemorarmos a data da abolição desta escravatura. Ele sabia que o povo estava numa escravatura, vivia uma vida difícil, sem voz, em bairros sem luz, sem água, sem ruas asfaltadas e tudo o resto. E Neto queria ver isso, queria ver bairros com luz, bairros com água, bairros com asfalto e pessoas a viverem uma vida digna que não tinham direito naquela altura. Então, aqui está a resposta da sua pergunta, meu querido jornalista Rafael Sade, quando pergunta sobre o que Neto queria ver o seu povo, de facto, em liberdade. Sem dúvida, aqui este poema, a única poesia que estou ainda a me referir, demonstra aquilo que era o sentimento de Neto, a vontade de Neto, o olhar clínico de Neto,
aquele jovem que sentia-se de facto que era ele que o país esperava, era ele que os escravizados esperavam, era ele que os dominados aguardavam. Disse que já não posso esperar, a hora chegou, eu tenho que partir. Não é fácil fazer uma coisa dessa, tomar uma decisão dessa natureza, sabendo que implicaria ou a morte ou, digamos assim, situações severas e inimagináveis. Mas Neto, como tinha esta veia também, que não quero aqui deixar de citar, quem fica ao lado de uma cabaça que tem jindungo, cheira jindungo, e Neto profetizou que esse dia viria. E como chegou a independência, não importa depois que se viveu, mas a independência foi conquistada e ele esteve à frente desta independência que hoje vivemos. Estamos aqui numa rádio que ontem, no tempo colonial, o topoista como Turra nem podia tentar fazer uma coisa destas, né? Sua viola era prendida, então uma rádio dessa como podia fazer uma coisa dessa? Nem era possível. Então significa dizer que temos de facto o dever de fazermos as coisas como deve ser. Temos esta dívida. Se não fazermos como Neto e outros pensaram sobre o nosso país, a geração atual terá de responder um dia diante do Tribunal de Deus e de Cristo, seu Filho, pela traição que pudermos constatar, porque o tempo vai, os dias vão passando, os anos vão. Sim, vemos alguma mudança, mas ainda falta. O que é que falta? Esta consciência patriótica que Neto tinha, este amor à pátria que Neto e os outros seus compatriotas tinham, de ver o país como algo nosso, isto é meu, tem de brilhar, tem de mudar. Este elemento que falta hoje. A geração atual quase que não tem esse elemento de dormir, acordar e pensar o que é que devo fazer para mudar esta situação, para fazer com que as coisas melhorem. A maioria que hoje existe, infelizmente, tem às vezes tem a chance de ocupar cargos aqui e ali, mas infelizmente a resposta que dão não é aquela que nós acabamos aqui de ouvir neste poema de Neto. Não amam a pátria, não dormem com corações que fervilham para transformar as coisas, para mudar a natureza. Não conseguem fazer isso. Resultado ainda, tiram aquilo que deveria fazer com que houvesse bairros asfaltados, tiram aquilo que podia fazer com que houvesse eletricidade em todo lado, tiram aquilo que podia fazer com que houvesse água em todo lado, tiram aquilo que podia fazer com que os alunos estudassem bem. Então, pensamos que esse dia não pode ser simplesmente de pensarmos que Neto era, mas também podermos analisar os seus ideais, seus princípios, se estão a ser de facto idealizados, que deveriam levar toda a gente, tanto a geração dos mais velhos, que agora estão a ficar mais velhos, que puderam estar com o Neto, a geração mais nova, a geração dos 15 para 25 anos, deveriam aprender, porque eu não concordo que um país não pode aprender a história dos seus heróis, dos seus antepassados. Não, isso é acabar com a pátria. A pátria deve aprender os caminhos que os seus antepassados, seus heróis passaram para que houvesse, de facto, o que eles encontraram. É nesse sentido que eles vão também trabalhar com aquela energia, com aquela determinação para fazer funcionar as coisas e avançar para frente. É este elemento que hoje ainda não se sente em muitos corações das pessoas que só se precipitam para poder arrombar os cofres e esvaziar tudo e levar para lá onde ele quiser. Penso que é incompreensível. O presidente, se vocês não sabem, mesmo ainda nos anos 75, 76, ia nas províncias, dormia lá. Até ia em sítios que Massangano aqui ia lá, veja como Massangano, uma cidade, mas ia. Então, o que demonstra que ele tinha já aquele elemento, aquela ligação com a pátria, com a sua terra, não é? E eu, como diria, também
alguém indicado para conhecer Neto e ouvir um pouco também dele e hoje ler suas poesias conforme leio, penso que não podia me calar, seria um hipócrita em grandes dimensões, então não posso ser hipócrita, eu tenho que dizer aquilo que eu sinto sobre aquilo que era de facto a vontade do presidente Neto, do Neto jovem, depois Neto presidente, com relação à pátria. Infelizmente, as ideias às vezes nunca cruzam de todos, sempre cada um tem a sua maneira de pensar e às vezes esses choques aparecem na caminhada que temos feito na Terra, mas para mim o que me importa é buscarmos aquilo que é de facto o bem que a pessoa pensou, que a pessoa fez, se calhar a partir dali pudermos então aproveitar, construir um novo mundo e uma nova sociedade, e novos espíritos, novas mentes que têm de olhar a nossa pátria como ela é. Porque se assim não fosse, Neto estaria em Portugal de vez, até porque tinha uma mulher branca, ficaria lá e não via mais aqui, como hoje se pensa. Hoje cada um quer ir a Portugal para viver, ficar lá, e não importa mais de nada. Naquele tempo, Neto sabia que voltar em Angola era colocar-se, de facto, nas garras dos leões. Mas ele veio. Mas nós que temos agora um país livre, a corrida é levar tudo para Portugal. A corrida é levar tudo para lá, construir lá os impérios, construir lá as casas, comprar não sei o quê. E a pátria mesmo estando em paz, onde ninguém corre ninguém, mas todo mundo está a correr. Se fosse hoje, a juventude de hoje, será que teriam coragem de voltar para aqui? Vir ao encontro do seu povo que sofre? Aqui está o exemplo de Moisés. Moisés estava muito bem no palácio, mas quando sentiu que o seu povo hebreu estava a sofrer, ele matou o egípcio a favor do hebreu, para que o hebreu sentisse que na mão deste homem iremos ser salvos. Mas infelizmente também o hebreu não entendeu que Moisés estava a agir de acordo com aquilo que era a promessa de Deus, seria ele, através do seu braço, que eles deveriam ser libertos. O hebreu, no dia seguinte, contrariou ainda Moisés. E é isso que acontece até hoje, infelizmente. A pessoa às vezes não entende qual é a missão que Deus coloca em cada um dos seres humanos que têm vindo na Terra e como pode aproveitar, de facto, esses dons que Deus coloca para o bem de todos. Às vezes somente levantamos conflitos, confusões e, no fim, acabamos de boicotar aquilo que seria a grande alegria para todos. Amado Pai Memona, o Dr. António Agostinho Neto defendia de que o mais importante é resolver os problemas do povo. Sente que aqueles ideais de que Neto defendia, até agora ainda os atuais líderes continuam a trilhar por esse caminho? Bem, estão a fazer o que podem no tempo que estão a viver, mas como já disse atrás, penso que ouviste bem, o nosso tempo está, digamos assim, mal, porque as mentes das pessoas já não são aquelas que existiam, que tinham as pessoas no tempo passado, como Neto. Porque se assim fosse, Angola, nossa pátria e minha também, devia ser um país muito, muito desenvolvido por tudo quanto esse país tem, por tanto dinheiro que ele produz. Mas, infelizmente, a falta deste amor, volto a dizer, o amor à pátria é importante. Jesus Cristo amava a sua pátria. Ele nunca deixou de se identificar como judeu, porque sabia bem que ele era judeu. Embora sendo filho de Deus, era judeu. Mas, infelizmente, nós, angolanos, nesse caso, podia generalizar o continente todo, mas falo de angolanos, não amamos a nossa pátria, não amamos a nossa terra. E quando não amamos a terra, então o resultado é tornamos-nos nós próprios o destruidor da nossa própria terra, da nossa própria pátria, destruir
pode ser, digamos assim, entendido de várias maneiras, não somente quem partiu poste de luz, quem roubou os cabos, quem roubou os canos que transportam água, todos esses destroem, mas também há outra forma de destruir a pátria. Quando tu não amas a pátria, não dorme, não acorda pensando na pátria. O teu desejo, o teu sonho é encontrar forma de encontrar dinheiro, roubar e ir levar fora, nunca se preocupa com os problemas que o seu povo vive, então você torna pior do que o próprio colono. Os colonos portugueses, mesmo castigando, mas construíram as cidades. Nós vemos nas 18 províncias tem cidades construídas, comunas, com infraestruturas, mesmo naquele tempo, mas os outros, muitos não pensam assim. E quem tenta pensar assim, às vezes encontra entraves, encontra dificuldades, é travado aqui, travado ali, para que, de facto, o comboio não ande. Então, dirigir um povo nesse sentido, nesse tipo de consciência, é difícil. E para que isto mude, tem de haver, digamos assim, um recomeço. O recomeço tem de iniciar nas escolas, a partir do ensino primário, até a universidade, nas famílias, e em outros encontros onde as pessoas se encontram, conversar da pátria, falar da pátria. Naquele tempo, ainda antes da independência, os jovens reuniam-se, parece que estão a jogar bola, mas conversavam, falavam sobre a pátria. É assim que foram ganhando a consciência nacionalista. Mas hoje, infelizmente, quando se juntam, falam de outras coisas, falam de assim calhar-se uns aos outros, não falam daquilo que é que temos que fazer para o país ir para frente. Porque isso não está a andar. Como pode-se corrigir isso? Penso que este elemento tem de ser buscado. Sabermos conversar. Angola tem de voltar a conversar. Conversar entre si própria, isto é, seus filhos têm de conversar, respeitar-se uns aos outros e a partir dali criar o ambiente de conversar. Ninguém pode, digamos assim, fazer tudo sozinho. Ninguém, não existe. Nem Deus fez tudo sozinho. Ao criar o mundo, está a dizer que façamos o homem, significa que ele estava acompanhado. Então, ninguém na Terra pode ser capaz, um serif sozinho, fazer tudo. Então, tem de haver esse espírito de entreajuda entre as pessoas. Quem está a governar hoje precisa da ajuda de quem está a governar. Está a ser, digamos assim, governado. Porque amanhã vai ser outra pessoa. Se não nos ajudarmos uns aos outros, não podemos construir uma pátria feliz, uma pátria desenvolvida. O elemento basilar aqui é ajudarmos uns aos outros. Isso significa dizer que quem está a governar hoje precisa da ajuda dos governados. Os governados precisam da ajuda daquele que está aí, porque é ele que tem a responsabilidade de distribuir. Se haver esta colaboração, e tem de haver, então veremos que essas palavras de Neto se cumprirão aos poucos e teremos, de facto, uma pátria, um país onde cada pessoa, mesmo nas suas poucos recursos financeiros, por ter uma casa que tem água, por ter uma casa que tem energia, por ter um filho na escola que estuda bem e por ter 3 refeições por dia. Isso só vai acontecer se nós todos entendermos que somos filhos desta pátria e temos a obrigação de construir a pátria. Construir a pátria, cada um naquilo que é, de facto, o dom que ele tem. Se formos assim, e espero que seja assim, corrigirmos, porque o mais difícil é não conseguirmos corrigir. Mas se tivermos o tempo de corrigir aquilo que temos que corrigir, e como temos ainda esse tempo, ainda o tempo está a nosso favor para corrigirmos os erros que ainda têm sido cometidos, para nos sentirmos, de facto, irmãos da mesma pátria, que buscaram esta liberdade com sangue e suor, então podemos, digamos assim, chegar ao ponto da sua pergunta. Eu tenho a certeza que ainda há tempo para se corrigir. O que temos que deixar é nos odiarmos uns aos outros. A ira, a fofoca, a mentira. O Beltrano disse enquanto não disse, fulano fez enquanto não fez, procurando destruir-se uns aos outros. Não, a pátria não se constrói com destruições de uns aos outros. A pátria constrói-se com a ajuda de uns aos outros, ajudando-se uns aos outros. Assim, construímos a pátria. Até o camponês que está na aldeia tem de ser respeitado, para que também ele sinta a importância que ele tem na mesma localidade ou no país que ele viu nascer. Se formos assim, espero que seja assim, podemos, de facto, fazer
com que a pátria marche. Mas volto a dizer, a dificuldade do ser humano é recomeçar. O homem não aceita recomeçar. Por que não aceita recomeçar? Não sei. É preciso recomeçar. Cair é normal, falhar é normal, mas o mais, digamos assim, difícil é recomeçar. Então espero que, de facto, ao celebrarmos mais um aniversário do Presidente Neto, possamos pensar em recomeçar em tudo quanto não fizemos bem, em tudo quanto essa pátria não faz bem. E a partir dali criar este cordão de força, um cordão de 3 dobras, dificilmente rebenta. Então espero que todos, jornalistas, todo mundo, governantes, políticos, partidários, porque também política não é somente partidária, embora em Angola, quando se fala de política, todo mundo pensa que é partidária, não. Todo mundo é político. Até aqui o diretor que também é político, por isso consegue gerir-vos aqui. Se não tiver uma política, não consegue gerir-vos. Então, política é outra coisa, partidário é outra coisa. Partidário é aquele que luta para alcançar o poder. Então, estes também que lutam para alcançar o poder, têm de saber que também têm responsabilidades para poderem, de facto, fazer sorrir este povo. Não fazer com que o povo seja infernizado por eles estarem em partidos. Não. Os partidos é metade de um povo. E essa metade de um povo tem que estar ligado ao seu povo, no sentido de levar esse povo à alegria. Então, penso que, meu caríssimo Sadi, estas são as minhas palavras com relação à sua pergunta. O que eu espero mesmo é que o nosso país recomece. Nós temos que nos ajudar uns aos outros. Temos que ajudar o pastor, temos que ajudar o presidente da República, temos que ajudar o governador, temos que ajudar o ministro. O ministro tem de estar aberto para ser ajudado, e o governador tem de estar aberto para ser ajudado, para ouvir, porque às vezes a palavra que nos alerta vem da aldeia. Às vezes não vem lá do bairro muito bem construído, às vezes vem da aldeia a palavra que nos alerta daquilo que temos que fazer bem. Então, se tivermos essa abertura, como gosto de dizer que não é necessário que as pessoas, quando tornam ministro, tornam governador, tornam presidente, têm de se esconder, têm de fugir, parece que arranjou maca. Não. Penso que assim é mesmo limitar o desenvolvimento. Se a pessoa não tiver liberdade de estar com os seus, então limitamos o desenvolvimento de uma pátria como a nossa. Sua Santidade, como é que olha o relacionamento entre o santo profeta Simão Gonçalves Tocco e o Dr. Antônio Agostinho Neto? Sempre foi boa. Esse entendimento e interpretação vossa, que ainda pessoas que nem conheceram o tocoísmo, nem conhecem o tocoísmo, são, digamos assim, introduzidas coisas que não condizem com a verdade. Os constrangimentos existiram, 76, 77, um pouco mais, mas tem de saber que o vosso dirigente Simão Gonçalves Tocco nunca, em um dia, considerou Neto como inimigo. Nunca. Se alguém mentir isso, ele é réu do inferno. Ninguém pode dizer isso. Eu estou a dizer isso, sou eu que estou a dizer. Em nenhum dia, Simão Tocco considerou Neto de inimigo. Mesmo quando morreu, quem esteve na residência sentiu naquele dia o choro amargo do vosso dirigente, porque faleceu um irmão. Agora, se me pergunta qual era o nível de relacionamento, era sempre positivo. Por isso estou aqui a falar, senão não viria aqui. Se eu conhecesse que foi inimigo, seria o traidor vir aqui falar nesse sentido. Constrangimentos existiram, reconheço existiram. De 76, dia 22 de junho, até mais ou menos 80, existiram. Mas isso não tira aquilo que é, digamos assim, a ligação, tanto espiritual como natural, que fisicamente tivemos, e que me faz vir aqui é mesmo isso. O que vos confunde é ver um rosto estranho que está a falar, mas na verdade aquilo que nos uniu, que me fez com que viesse aqui hoje falar de Neto, que me fez com que naquele dia que tivemos em Catete aceitasse fazer a pregação nos moldes que eu fiz. Então significa dizer que o tocoísta que diz que o tio Simão é inimigo do Neto não é tocoísta. Tio Simão, o dirigente vosso, nunca terá inimigo. Não tem inimigo, nunca terei inimigo. Os acontecimentos da nossa caminhada estão na fita que Deus Pai traçou
para que de facto chegássemos onde chegamos. Se estes acontecimentos não sucedessem, o tocuismo não seria um diamante que hoje brilha. Todo diamante precisa ser lapidado, todo ouro precisa passar num forno quente para que depois de ser, digamos assim, aquecido, torne um bom instrumento para fazer qualquer tipo de bijuteria. É hoje o tocuismo uma bijuteria linda que passou nestes caminhos que muitos hoje contam, mas por que ele agora é amigo desse governo, é amigo desse governo do MPLA? Porque então, porque você não tem de me julgar a mim? Eu sei o que eu faço, porque Jesus até mesmo na cruz, eu não sei se alguém já leu que Jesus disse, Deus amaldiçoou essas pessoas que me crucificaram. Não. Antes, pelo contrário, disse, perdoa-lhes, que não sabem o que eles fizeram. Então, por que os tocuistas, falsos tocuistas, têm esse tipo de rancor? Será que esse falso tocuista tem poder para julgar alguém? Não tem. E não julga precipitadamente para que não seja julgado também. E esquecem isso. Dizer que a Rádio Tocuista tem de continuar a ser um veículo de construção da paz e da harmonia social. Deixa orarmos. Eterno Pai, glorioso Deus, infinito na sua misericórdia. Queremos elevar nossos olhos neste momento aos seus, nesta casa de rádio, para agradecermos o momento que aqui nos oferecestes, para estarmos aqui, para podermos refletir sobre o dia 17 de setembro. Também para pedir que, desde que o Pai, enquanto que o sol se põe, também possam ser postos lá longe todos os espíritos maus que apoquentaram seus filhos e filhas durante o dia, para que amanhã possam começar um dia de alegria, um dia de paz, um dia, sobretudo, cheio de energias para continuar a trabalhar e prosperarem. Desde que o Pai, a paz que vem de Ti possa continuar a reinar nos lares, nas famílias que estão embatidos com ventos maus que procuram destruir e desestruturar as famílias e levar assim a sua geração à desgraça. Peço ao Pai que esteja com todos os seus filhos e filhas em todo o sítio onde estão a trabalhar, que estão a descansar. Também peço àqueles que governam o nosso país para que tenham esta capacidade de compreender as palavras que nós dissemos segundo a sua autoridade, para que possam então governar bem, governar com alegria, porque ninguém pode fazer bom trabalho se não fazer com alegria, mas que o façam com alegria para que o sofrimento e as dificuldades que hoje ainda assistimos, vivemos, possam amanhã ser ultrapassados. Tudo com paciência e fé de que o dia de amanhã será melhor. Isso pedimos ao Pai, capacite também pastores, todos quantos têm a missão de levar a palavra de paz, de esperança, para que sejam também cada vez mais capacitados e homens que sabem também dizer e transmitir a mensagem, sobretudo a mente de Deus, e nesse sentido construirmos um país, uma nação que prospera dia após dia. Abençoa o Pai, a nossa casa de rádio, abençoa os seus filhos jovens que estão aqui a lutar em momentos difíceis, dá-lhes a capacidade de poderem, de facto, aguentar e suportar até que um dia possam alcançar a alegria que cada homem e mulher precisa. Deus Pai, também capacita enfermeiros e médicos para que possam fazer um trabalho excelente para poderem, de facto, ajudar aqueles que estão doentes nesse momento nos hospitais. Pedimos tudo isso em Teu nome, Tu que és o princípio e o consumador da nossa fé. Amém. 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 Estamos aqui em conversa com Sua Santidade Pai Meia Moná, olhando para o 102º aniversário do primeiro presidente de Angola, o Dr. António Agostinho Neto. Amado Pai Meia Moná, Neto também visitou as igrejas tocuistas a nível da província de Benguela, Lubito, e também em Dar Salam havia escrevido uma carta em que reconhecia que o seu irmão mais velho, o Pai Meia Moná, foi sempre um homem iluminado. O que eu estava a dizer, porque muitos nem conhecem o tocuismo e outros conseguem atingir a cargo de reverendos, pastor, mas não conhecem o tocuismo, infelizmente. É um erro que a igreja terá que corrigir um dia. Ninguém pode defender uma causa que não conhece, porque o defenderá muito mal. Neto, como disse, nunca foi inimigo. Visitou as nossas igrejas no mês de março de 75, tanto Catumbela, Quioce, Benguela e Lubito.
e proferiu palavras importantes que têm registro nacional. A carta que acabaste aqui de mencionar, escrita a partir de Dar es Salaam, na Tanzânia, também mostra que Neto tinha o entendimento de que seu irmão mais velho seria alguém importante no momento em que o país estava a entrar, em que as disputas entre os três partidos precisariam de alguém que podiam fazer arbitragem e aconselhar para que pudesse proclamar uma independência pura e limpa. Por isso que ele disse que o meu irmão, embora nunca nos vimos do tempo do liceu, mas agora tendo conhecimento estás em Luanda, espero que neste momento da decisão do nosso país, não estou a ser literal, porque não estou a ler a carta, seja de facto a sua lucidez nos possa ajudar na tomada das grandes decisões neste momento cruciais da nossa pátria. Então, isso demonstra que o presidente Neto considerava sempre, mesmo depois de terem sido levados os carros lá na Terra Nova, digo, no bairro indígena, os 4 carros foram levados pelos militares na altura, também Neto escreveu, não sei se também essa carta ainda, mas sei que está lá no escritório, todo o arquivo está lá no quarto onde temos guardado documentos antigos. Ele pediu também, meu irmão receba as viaturas que foram levadas e as pessoas que levaram essas viaturas serão perseguidas judicialmente. Neto escreveu. Às vezes as pessoas não falam aquilo que devem dizer, dizem outras coisas, não sei para aproveitarem o que é. Ainda quando essas 4 viaturas foram levadas, o presidente Neto escreveu esta carta para pedir encarecidamente que meu irmão receba os carros, aceite os carros, mas as pessoas que os levaram vão ser perseguidas judicialmente. Essa carta está aí nos escritórios centrais, que estão neste momento aí ao meu lado do meu gabinete, que retiramos do bairro indígena porque estavam na casa do ministro Ndombashi Malungu, que era o escrevente-geral, e hoje transferimos aqui. Toda a documentação antiga aí está. Então, para dizer que o presidente Neto sempre teve esta consideração, embora as ideologias viessem chocar, mas nunca deixou de considerar, de facto, Simão Gonçalves Estou como irmão, o tocoísmo como uma igreja importantíssima que participou na conquista da independência nacional. Isso tem de ser ensinada à nova geração, distorcer a história, estragar uma nação inteira. É preciso que a história seja contada como ela é. Não importa quem foi o protagonista, mas deve ser contada assim como ela foi. Tem de ser assim, não importa quem de facto foi o autor desse acontecimento. Agora, olhando para o 17 de setembro, esta data importante, que é do seu nascimento, claramente que todos os angolanos estão a celebrar, mas celebrando aquilo que foi o seu nascimento. Sim, estão a celebrar o nascimento, mas também o dia do seu sepultamento. Dizer que temos fome, este é um problema visível, conhecido, e muitas vezes quando a pessoa tem fome não fala boas coisas, e é isso que o angolano tem, está a sofrer, tem fome e não fala coisas boas, mas quando comer bem vai mudar o discurso, eu sei que é assim, a caminhada tem nos ensinado isso, por isso que para mim o mais importante neste momento que celebramos esse dia é nos concentrarmos naquilo que é bom, olharmos para frente e temos que fazer em conjunto para que a pátria possa voltar a florescer. E cada um tome consciência e mude da sua posição, que ontem tinha, de gatuno para roubar e deixar todo mundo sem nada, que cada um viva segundo aquilo que é o seu esforço e que se mude o sentido também da nossa economia, que é uma economia que não é uma economia para as pessoas, não sei, posso dizer essa economia para quê,
porque quando um país não tem uma economia, sobretudo, que financia a própria economia, digo, os bancos que financiam a própria economia, que financiam projetos, então essa economia nunca vai a lado nenhum, vai continuar a patinar, vamos continuar a aumentar impostos, mais impostos, só sufocando ainda as pequenas empresas que querem surgir e vão morrendo cada dia que passa. Ninguém controla quantas empresas morreram por mês, por ano, só querem imposto. Não. O imposto é bom, mas tem de ser, digamos assim, acompanhado com medidas que possam facilitar as empresas a surgirem e a sobreviver no contexto em que vivemos, para que possam, de facto, criar postos de trabalho, com postos de trabalho haver salários bons, e vão ajudar as pessoas a surgir. Então, penso que os nossos economistas também precisam ouvir, sobretudo aqueles que ajudam a tomada de decisões do Presidente da República, de que os mais impostos não vão ajudar o nosso país a caminhar, mas sim devem procurar como flexibilizar esses impostos para ajudar que empresas possam surgir. Alguém que começa hoje um empreendimento, uma empresa, imediatamente começa com tantos impostos, vai morrer. E vai fechar. Quando fechar, são 20, 10, 15, 30, 40 pessoas que vão para o desemprego. Eles se tornam imediatamente faladores porque têm fome, então não haverá paz. A fome não conhece outra coisa, só conhece fome. Então penso que facilitem a ação do Presidente da República, ajudem ninguém. Eu já disse que Deus também não trabalhou sozinho, trabalhou com anjos. Também qualquer presidente precisa de pessoas que, de facto, que se entregam à causa para poder lhe ajudar a levar o barco, porque ninguém faz todos os cursos, não existe. Tem de ter sempre auxiliares que lhe ajudam a pensar isso e aquilo. Então, nessa parte da economia, penso que é preciso regular um pouco a questão de impostos e colocar bancos, de facto, ao serviço da economia. Financiar projetos da juventude, da agricultura, de facto. Não pode-se financiar um projeto agrícola com juros como são, com tempo tão curto. Não existe em qualquer parte do mundo. Então, penso que esse elemento, se for também regulado, teremos dias melhores e a alegria vai voltar, porque não virá do outro lado, a alegria virá de nós mesmos, se soubermos o que vamos fazer, como vamos fazer, com quem vamos fazer. Então, esta é a minha forma de refletir sobre a questão que me coloca. Muito bem, estamos aqui com Sua Santidade Pai Mayamona a refletir sobre o 17 de setembro, Dia do Herói Nacional, que está a ser celebrado em todo o país. Sua Santidade, voltando ainda aqui para os anos de 1935, o Pai Mayamona havia anunciado que Neto seria o primeiro presidente de Angola. Este facto foi anunciado quando o amado Pai Mayamona residia na casa dos pais do Dr. Antônio Agostinho Neto. Sim, não é no céu, é no bairro Operário. Quem conhece a casa dos pais do presidente Neto é mesmo ali onde essa palavra soou. E 40 anos depois, como uma palavra profética, cumpriu-se. Neto tornou presidente. Então, por isso que volto a dizer, nós e eu, vosso dirigente, não tenho qualquer mágoa do presidente Neto. Antes, pelo contrário, continuo a enaltecer o seu feito de ser o proclamador da independência do nosso país, 500 anos depois da colonização. E aquele que falou coisas importantíssimas que hoje ainda sucedem na nossa sociedade. Por isso que o tucuísmo não pode navegar no outro caminho. Bem ou mal que aconteceu no caminho, nós não temos que ser juízes, não podemos ser os vingadores. O importante é que era necessário tudo o que aconteceu. Então, agora, temos a missão de retomar a história, aquilo que é bom, para enaltecer o que é bom, ensinar aquilo que é bom, para que os nossos filhos, nossos netos saibam, de facto, onde passou o país para ser o que é hoje e para que se possa projetar amanhã e ser uma pátria que sempre se sonhou, onde os seus filhos vivam em paz, vivam em harmonia, se amam todos, sabem perdoar-se. Então, penso que o sentimento de perdoar também tem de reinar nos nossos corações. Se não nos perdoarmos uns aos outros, ninguém é tão justo assim para dizer que sou justo. Por isso Jesus Cristo pediu, quando queriam matar aquela mulher, disse, bem, se quer então, quem nunca pecou, toma a primeira pedra, e atira. Ninguém conseguiu, porque todos tinham pecado. Então, significa dizer, somente perdoar-nos uns aos outros, podemos edificar a pátria que nós queremos, conforme o presidente perdoou. Penso que em 2021 publicou aquele perdão para todos.
E temos que caminhar nesse sentido, evitar tudo que não é bom para que Neto e outros que lutaram por essa liberdade possam então se sentir satisfeitos. Por isso, volto a dizer, eu vosso dirigente, sempre fui irmão, sou e serei e nunca deixarei de enaltecer aquilo que é bom. Sua Santidade, o apelo a deixar a todos os ângulos, uma vez que assinala-se o 17 de setembro, data que marca o 100º aniversário do presidente Dr. António Agostinho Neto, o primeiro presidente de Angola. Que apelo gostaria de deixar a toda a nação angolana? O apelo vai começar aqui nesta poesia do presidente Neto, que está neste livro que foi deixado na página 27, Partida para o Contrato. O rosto retratada, a alma amarfanhada pelo sofrimento, nesta hora de pranto vespertina e ensanguentada, Manuel, o seu amor, partiu para Santo Tomé. Para lá do mar, até quando? Além do horizonte, repentinos, o sol e o barco se afogam no mar, escurecendo o céu, escurecendo a terra e a alma da mulher. Não há luz, não há estrelas no céu escuro, tudo na terra é sombra. Não há luz, não há norte, na alma da mulher, negrura, só negrura. Então, esta é a minha mensagem para todos nós, conforme vimos que, afinal, pessoas partiam daqui para Santo Tomé, deixavam que as mulheres... Voltamos a palavra à Sua Santidade, Pai Memo. Muito bem. Dizer que a última parte desta poesia é que diz: não há luz, não há norte na alma da mulher, negrura, só negrura. É de facto aquilo que era o fundo do presidente Neto, aquilo que ele sentia no seu coração, a dor que sentia quando os angolanos eram transferidos, desterrados daqui para Santo Tomé. Também tucuistas saíram daqui para Santo Tomé. Os pais Filimone e outros foram para Santo Tomé, desterrados, porque foram vistos como maus, como malandros, não queriam obedecer, porque tinham outras formas de pensar a própria pátria. Então, estas palavras devem levar-nos, nós todos angolanos, a refletirmos para vivermos uma nova era. Já disse que o difícil é não recomeçar. Vamos recomeçar a nossa pátria, reconstruir a nossa pátria, amarmos uns aos outros. Não importa a sua origem, a sua etnia, a sua religião, o seu partido político. Vamos nos amar todos nós para construirmos uma nova pátria, uma pátria querida, onde tudo que se faz prospera, tudo que se faz dá resultado. Isso implica, de facto, a nossa coesão como filhos desta pátria. Não nos odiarmos uns aos outros, que ninguém invente algo que o outro não fez para poder sofrer por causa disso, que cada um saiba o que deve fazer, como fazer. Respeitarmos uns aos outros, volto a dizer, o respeito também faz parte daquele que crê em Deus. E se Angola é um país cristão, vamos respeitar todos. O sofrimento, a fome que temos só acabará se todos nós nos unirmos com as mesmas ideias, empurrar o barco para frente, produzirmos para que possamos então ter o que colher amanhã. Respeitarmos quem nos governa, Também este é um princípio importante. Ainda que não queremos dessa pessoa, não vou com a cara dele, mas respeitar-lo é importante porque assume um cargo importante. Ser presidente, volto a dizer, não é algo do acaso, não é do querer. É por isso que só assim vamos construir um bom país, porque certamente, se o mundo continuar como vai continuar ainda, haverá sempre sucessão. Vem esse, vai ele, aquele, vem-se presidente, vai aquele, não importa quem será amanhã, mas se nós sabermos respeitar quem nos dirige hoje, certamente vamos conseguir respeitar quem nos dirige amanhã. Os momentos são sempre diferentes. Uns vão dirigir o país num momento de dificuldades enormes, outros vão dirigir o país num momento mais ou menos bons. A vida na Terra é feita mesmo assim, de contrariedades, não importa qual é a nossa intenção, mas às vezes é contrariada. Então é preciso apenas orarmos para que haja amor entre todos. Os governantes amem o povo que governam, o povo ama seus governantes. A fome só acabará, volto a dizer, com amor à pátria, com amor uns para com os outros,
aí vamos ter então o resultado que precisamos e que o presidente Neto queria, e esta negrura que ele viu volta de facto a ser luz, volta a ser brilhante em cada família, em cada rua. Então penso que aos tocuistas a minha mensagem é esta: se há um tocuista que anda a propalar de que se é um toco inimigo do presidente Neto, não é tocuista. O tocuista deve agora arrepender-se, porque em nenhum momento disse que será meu inimigo, não sei o quê. Não, 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 não. Todos que viveram próximos sabem que é assim a minha forma de ser. Nunca retaliei, nunca procurei ser vingador, porque sei que a missão que recebi é mesmo difícil. Mesmo aqueles que hoje maltratam, nunca os considerei inimigos, nunca tratarei alguém de inimigo. Não, não, não. Ser inimigo é inimigo de Deus. É Deus que deu a missão, me deu essa missão. É a Ele, qualquer ofensa, qualquer, digamos assim, palavra frívola que é dirigida, é a Ele que é dirigida. Então, para que me preocupar com isso? Se assim fosse, não estaria mais a querer construir a igreja. Então, por isso, meus amados ouvintes, caríssimos ouvintes, nesse dia em que se celebra o dia 17, o dia de Neto, esperamos que todos possamos recomeçar de novo, onde caímos, reconhecermos onde caímos e voltarmos a recomeçar a nossa caminhada e dar acerto. A minha mensagem é esta, sempre de paz, de amor, e nunca de insultos, e nunca de julgamentos, porque o dia do julgamento chegará e ninguém se escapará desse julgamento. Então, quem tentar julgar o outro precipitadamente será julgado, assim ensina a Bíblia Sagrada. Não julgue para que não sejam julgados. O que temos que fazer é aconselharmos uns aos outros para que, de facto, possamos fazer coisas melhores. Quem não vir o conselho, sim, esse será, de facto, culpado e réu do Tribunal de Cristo. Mas o resto temos que nos aconselhar. Caríssimos jovens que estão nesse momento em desemprego, eu já falei sobre aquilo que tem de ser a postura dos nossos economistas, dos nossos decisores políticos, para que, de facto, a economia seja para as pessoas, não para simplesmente para certos indivíduos. Então, por isso, Deus Pai abençoe a todos e que esta noite que comece seja uma noite suave para todos. Descanse em paz, que amanhã se levante com energias retemperadas, poder recomeçar a caminhada. Por isso, meu caríssimo Sadi, se não tiver mais nenhuma pergunta, eu vou agradecer todos quanto estiveram atentos a ouvir. O tocuista nunca tem inimigo, volto a dizer, o tocuista nunca tem inimigo. O tocuista aprendeu a viver em harmonia, em concórdia e a saber perdoar, a saber perder. Então, por isso que Deus tem nos dado ainda essa possibilidade de fazer o que estamos a fazer. Se fosse um rancoroso, não voltaria. Muitos morreram, deixaram coisas importantes, famílias até em choros, não conseguiram fazer nada para poder levantar as empresas, as fazendas, as indústrias que deixaram. Se isso acontece porque alguém que não é homem, mas vestido de homem, e que sabe perdoar, que sabe viver de facto aquilo que é as consequências da sua missão. E eu termino desejando mais uma vez noite feliz a todos os políticos partidários angolanos, que se amem, deixem de facto de guerrear-se uns aos outros, essa pátria de todos. Partido, volto a dizer, uma pequena parte, uma pequena porção, por isso é partido não é um todo. Então, o partido somente terá vigor se estar ligado com seus compatriotas ligados com seus partidos, cada um na sua diferença, mas que amando-nos uns aos outros, levando a pátria para frente. Vamos trabalhar na agricultura. Angola vai crescer, dividir o dinheiro como deve ser para os agricultores, para os camponeses, para as famílias, colocar metas, colocar objetivos. A pátria vai voltar a ter comida, eliminar as importações sem necessidade, eliminar qualquer uso indevido das divisas. Isso nos fará com que voltemos a crescer. E tenho certeza que é um momento de teste que voltará outra vez a ficar na história. Como Neto contou tudo que está aqui neste livro, Santo Tomé recebia naquele tempo os angolanos e os nossos tocuistas lá no Monte Café, quando foram colocados por causa desta terra, da liberdade. E hoje chegou, então vamos ver
Nós que passamos momentos difíceis nesse país, sabemos que é melhor passar um dia de fome, mas amanhã poder trabalhar, do que não ter esperança que amanhã possa sair fora, porque tudo está mal. Porque a guerra, de facto, há balas em todo lado, há bombas em todo lado, então é mais difícil. Mas com a paz, com o entendimento, com amor à pátria, vamos ultrapassar a questão. Então, caríssimos jovens que estão a ocupar cargos importantes no governo, por favor, não sejam ladrões vocês também. Sejam, de facto, gente nova, com mentalidade nova. Isso também implica que haja política de casa, de habitação, de como comprar uma viatura. Se existirem políticas, a juventude não vai roubar. Sabe que tem direito de ter uma casa que vai pagar a 35 anos, daqui a 35 anos vai ter um carro que pode pagar daqui a 15 anos. Então aí eliminamos, digamos, o apetite de roubo. Eu penso que este é o conselho que eu deixo a quem nos governa, quem nos ouça, para que de facto possa levar a bom porto esse país e dentro do seu mandato que Deus lhe conferiu através dos angolanos. Amém. Acabamos de acompanhar aqui Sua Santidade Pai Mayamona, que falou em torno de 17 de setembro, esta data que é celebrada ao Dia do Herói Nacional, que hoje se completa o 102º aniversário do Dr. Antônio Agostinho Neto. O 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 Dr. Antônio Agostinho Neto.